Galerinha, esse é o último assunto que nós vamos abordar relativo ao primeiro bimestre. Mas lembre-se, o segundo bimestre já está aí às portas e os módulos estão disponíveis na Secretaria da Escola. Radiciação é a operação inversa, é a operação inversa da potenciação. É a operação inversa da potenciação. Potenciação. Na potência, temos o seguinte, dois pontos. Na potência, temos base, que representamos pela letra A, algarismos, que se repetem. Algarismos que se repetem. Expoente, que tem como símbolo a letra N, indica quantas vezes a base, deve se multiplicar. E finalmente, potência, representada aqui pela letra B, que significa resultado. Então a potência é o resultado, a operação chama-se potenciação. Como é a operação inversa da raiz, nós começamos lembrando essa dica. Aí nós temos forma geral, A elevado a M igual a B. Vou transformar agora essa potência em uma raiz. O expoente passa a ser o índice. A potência resultado é o radicando. E A é a raiz. Então temos três partes nessa operação. N chama-se índice. N maior ou igual a 1. B radicando. E A é a raiz propriamente dita. Tomemos como exemplo assim. Exemplo: 6 ao cubo é igual a 6 vezes 6 vezes 6, que dá 216. Então, com potência, é só multiplicar a base 3 vezes por representar o produto de 3. Para encontrar a raiz, falamos o seguinte:
o expoente para ser o índice da raiz e lê-se raiz cúbica. O resultado, que é da potência, que é o valor de B, é o radicando. Mas nós decorarmos a raiz, exatas ou não, de todos os índices é complicado. Então a melhor maneira é fatorarmos. 216 é o número par. Dividindo por 2 dá 108, por 2, 54, por 2, 27. Agora 27 é o número ímpar, porque termina em 7. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Observe que o índice da raiz é 3, então nós vamos agrupar esses fatores 3 a 3. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Numericamente, os expoentes dos fatores de um índice da raiz são iguais. A gente usa o termo cancelar, mas não é propriamente cancelar, mas simplificar, dividindo pelo mesmo valor. Cancela esse 3 por 3. Sobrou 2. Sobrou 2 vezes 3, que é igual a... Então a raiz cúbica de 216 é 6. Então vamos lá. Nós começamos fazendo a previsão sobre potências. Nós temos na potência a base, o expoente e o resultado, que é a potência. A base representa aqui pela letra A, são valores que se repetem. N indica a quantidade de vezes que deve se multiplicar. E B é o resultado. Fazendo a mudança, o expoente N passa a ser o índice, o resultado da potência, que é B, passa a ser o radicando, e a base A passa a ser a raiz. O índice tem que ser maior ou igual a 1, não pode ser 0. O radicando e a raiz. Eu tenho raiz cúbica 216. Fatoramos 216, por ser o índice 3, agrupamos todos os valores 3 a 3. Cancelamos os expoentes de cada fator pelo índice. Sobraram 2 vezes 3, que dá 6. Nessa operação matemática temos 3 partes. Primeira parte, índice, representado pela letra N. Segunda parte, radicando. E a terceira e última parte dessa operação chama-se raiz, que é resultado, simbolizado aqui pela letra A. Leitura de uma raiz. Leitura de uma raiz. Como é que a gente lê uma raiz? Primeiro, fala-se o índice. Primeiro, fala-se o índice. Segundo, em seguida, o radicando. Existem 2 casos especiais. Existem 2 casos especiais. Existem 2 casos especiais.
índice 2, índice 2, lê-se raiz quadrada. Índice 3, lê-se raiz cúbica, lê-se raiz cúbica. Observação 1. A raiz de índice 2 sempre é obtida. Não é preciso escrever, mas escrevendo não tem problema algum. Como exemplo, eu tenho exemplo 1. Raiz quadrada de 36. O índice aqui é 2, índice 2. Radicando 36. Falta obtermos a raiz 36. Falta descobrirmos a raiz, que seria o resultado. Nós sabemos de cor e salteado que o valor dessa raiz quadrada dá para nós declarar tranquilo. Para não memorizar, vamos através da fatoração ou decomposição em fatores primos. 36 é par por 2, 18, por 2, 9. 9, por sua vez, é ímpar, por 3, dá 3, por 3 dá 1. Como o índice da raiz aqui é 2, você vai associar, formando grupos de 2 em 2 numerais, senão ficaria 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Cancela o expoente de cada fator com o índice da raiz, sobrando 2 vezes 3, que é igual a... Então a raiz quadrada de 36 é 6. Dando sequência à nossa aula sobre raiz ou radiciação, a raiz quadrada índice 2, índice 2, vírgula, representa o cálculo do lado de um quadrado. Temos como exemplo a área de um quadrado tem a área no quadrado tem 16 centímetros quadrados. Determine o lado L desse quadrado. Observa aqui na unidade
de área, apareceu o expoente 2, lê-se quadrado. Então, esse expoente 2 representa o produto de duas dimensões, largura e comprimento, que na prática chama-se frente e fundos. Você pega um jornal que está vendendo, alugando, trocando alguma área, vende-se um terreno medindo 8 de frente por 30 de fundos. Pois nós sabemos, a área é só multiplicar 8 vezes 30. Com resolução L ao quadrado igual a 16 centímetros quadrados. A operação inversa da potenciação é a radiciação. Isso quer dizer o seguinte, L igual a raiz quadrada de 16 centímetros quadrados. L, raiz quadrada de 16 é 4. 4 unidade de comprimento do sistema linear. Então esse quadrado tem 4 centímetros de lado. Observação 3. A raiz cúbica índice 3 vírgula representa a aresta de um objeto em 3 dimensões. Representa em 3 dimensões. A raiz cúbica índice 3 representa a aresta de um objeto em 3 dimensões. Exemplo 1. O volume de um cubo é 125 centímetros cúbicos. Observe o expoente 3, significa o produto de 3 dimensões, comprimento, largura, altura e profundidade. Quanto mede sua aresta? Resolução. Nós temos volume, que é dado pelo produto 3, L ao cubo é igual a 125 centímetros cúbicos. O inverso da potência é a raiz cúbica, então L é igual a raiz cúbica 125 centímetros cúbicos. L é igual. Se nós fatorarmos 125, ele é um número ímpar. 125 dá por 5, dá 25. Por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, raiz cúbica, 5 à terceira centímetros cúbicos. Iremos cancelar o expoente 3, tanto da unidade como do próprio número. Cancela o expoente 3 e o índice. L
igual a 5 centímetros. Então a aresta desse cubo vale 5 centímetros. Então observe, galerinha, toda vez que falar em área, utiliza L ao quadrado. Quando falar em volume ou capacidade, usa L ao cubo. O expoente 2 significa que eu estou multiplicando duas dimensões, comprimento e largura, que na prática seria assim: largura, frente, comprimento, fundos. Vendo a casa de 8 metros de frente por 25 de fundos, tem área de 200 metros quadrados. Um cubo tem volume 125 centímetros. Quanto é que mede sua aresta? O inverso da potência é a raiz de 3, que se chama raiz cúbica. Fatorando 125, tudo elevado a 3, cancela-se. Então esse cubo mede 5 centímetros em todas as dimensões. Né? Como calcular raízes? A melhor maneira de calcular usar raiz é usar o processo da fatoração, ou decomposição em fatores primos. Decomposição em fatores primos. Como exemplo teremos, eu quero calcular a raiz quinta de 1024, raiz quinta de 1024. Como eu falei para vocês antes, primeiro fala-se o índice, em seguida radicando. Vou fatorar o decompor 1024. Ele é um numeral par. Você divide por 2, dá 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2 dá 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como isso da raiz é 5, nós vamos agrupar esses fatores 5 a 5. Primeiro grupo de 5, segundo grupo de 5. E vamos expressar, vai ficar raiz quinta, 2 a quinta, vezes 2 a quinta. Observe que os expoentes estão numericamente iguais ao índice, então cancelam-se os expoentes dos dois fatores. Com o índice vai sobrar 2. Então raiz quinta de 1024 é 4. Exemplo 2. Eu quero calcular, exemplo 2, a raiz cúbica 729. Nós vamos fatorar 729. Como ele é um numeral ímpar, dividamos por 3. Dá 2, 4, 3. De novo por 3, 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3 dá 1. Observando o índice, nós vamos agrupar os fatores 3 a 3. Primeiro grupo de 3, segundo grupo de 3. Então, raiz cúbica vai ficar raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Agora, numericamente, são iguais os expoentes e o índice. Cancelam-se os expoentes de cada fator pelo índice. Sobrou 3 vezes 3, que é igual a... Então, raiz cúbica 729 é 9. Exemplo 3.
quero calcular a raiz quadrada 256. Então, fatora-se 256, ela é par por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Como isso da raiz é 2, nós vamos agrupar os fatores 2 a 2. Uma dupla, 2, 3, 4. Então vai ficar raiz quadrada, 2 ao quadrado, como os expoentes são iguais ao índice, a gente pode cancelar cada expoente de cada fator. Com isso, a raiz sobrou 2 vezes 2, isso é igual a 16. Então, observe, usando o processo da fatoração, fica bem mais fácil e não precisa nós decorarmos resultado nenhum. Basta fatorar. Se o índice é 5, nós agrupamos de 5 em 5. Se o índice é 3, agrupamos de 3 em 3. Se é 2, agrupamos de 2 em 2. Basta cancelar o expoente de cada fator pelo índice e o vizinho chama-se radical. Logo, o resultado da raiz é o que sobrar, sair dentro do radical, é só multiplicarmos. Então, raiz de 24 deu 4, raiz cúbica de 629 deu 9, raiz quadrada de 36 deu 216. Então, galera, lembre-se, precisa adquirir um módulo do segundo bimestre que está disponível na secretaria do colégio. Estudem, em breve retornaremos.